Hoje nós vamos, em referência ao Dia dos Namorados, fazer uma análise de caso de um planejamento financeiro de um casal. Nós atendemos vários casais com diferentes formatos de tomada de decisão, diferentes tipos de renda, e hoje nós vamos mostrar um exemplo que com certeza vai ser interessante para você. Meu nome é Pedro Leite, eu sou planejador financeiro CFP e sócio da Rio Claro Investimentos, e hoje nós vamos mostrar um planejamento financeiro de casal. Hoje nós vamos falar do planejamento financeiro do João e da Maria. Um casal de profissionais da área de TI, é um setor que está em muita ascensão, os dois são engenheiros de software, com formatos de contratação diferentes. A Maria está grávida agora, eles têm objetivos em conjunto de compra de um imóvel e objetivos de independência financeira, e a gente vai ver como tudo isso se encaixou no planejamento financeiro deles. Na primeira parte de contextualização, nós vamos entender o perfil do João e da Maria. O que eles já construíram de patrimônio, como funciona a estrutura de renda deles e a capacidade de poupança. Então o João tem uma capacidade média para correr riscos, tem uma disposição alta, ou seja, ele tem apetite para correr riscos, e o seu perfil de investidor é moderado. Entendendo a contextualização do João, podemos ver que ele tem uma geração de renda na casa de R$34 mil por mês, com gastos fixos na casa de R$20 mil, e ele recebe no modelo PJ, ou seja, ele trabalha para 3 empresas, ele consegue trabalhar não tendo um vínculo com uma empresa só, já tem 38 anos e por isso, recebendo como PJ, ele tem um valor final maior do que se fosse no CLT, tem a possibilidade de trabalhar mais e ganhar mais. Por outro lado, ele tem o risco de, caso seus contratos se encerrem, ele fica à mercê. Entendendo o contexto da Maria, que tem a mesma profissão, ela é um pouco mais jovem, então tem um pouquinho menos de experiência, tem uma capacidade média para correr riscos, com uma disposição baixa, seu perfil de investimento é conservador, e ela passou para a gente que é extremamente conservadora, não aguentaria ver uma oscilação negativa nos seus investimentos, então a gente leva isso muito em consideração. Sua renda fica na casa de R$25 mil por mês, no regime CLT, ou seja, ela tem outros benefícios, né? Tem 13º, férias e uma renda tributável, então pelo fato da renda ser tributável, ela recebe um pouco menos do que se fosse no modelo PJ. Entendendo agora o contexto de patrimônio que eles já construíram. O João tem um patrimônio financeiro já construído de R$390 mil, parte em ações, fundos imobiliários, títulos do Tesouro de renda fixa, fundos de renda fixa e um carro que representa boa parte do patrimônio financeiro dele, que é um passivo, na verdade, né, um custo, e a gente vai entender como isso se comporta dentro do patrimônio como um todo. Entendendo o contexto da Maria, que é conservadora, ela passou isso para a gente de forma bem enfática, ela deixa seus recursos na poupança, então tem R$110 mil na poupança, e tem ações da empresa que ela trabalha, vested, ou seja, são ações que ela recebe como bônus, que ela já está com capacidade de usufruir dessas ações, então ela pode vender, ela pode manter essas ações, ela pode transacionar da forma que ela queira. Então ela tem mais de US$51 mil nessas ações da empresa dela. Também tem um carro que entra como imobilizado. Partindo para esse pilar de segurança, a gente vai entender que para o filho que eles já estão esperando, é importante ter uma cobertura de vida. Caso um deles venha a faltar, eles têm que cobrir a educação dos filhos, o custo do filho. Então é importante para eles definir uma cobertura de vida para, numa eventual falta de um deles, a família e os dependentes ficarem cobertos. Outras coberturas necessárias são as coberturas de doenças graves e invalidez por acidente, que caso aconteça alguma coisa com eles, eles fiquem impossibilitados de trabalhar ou recebam um diagnóstico que venha prejudicar a acumulação deles e gerar uma despesa, eles vão estar cobertos. Então, de onde veio esse dimensionamento? Na cobertura de vida, isso iria gerar uma renda mensal de R$10 mil por mês por 25 anos, então até que o filho ele consiga se manter por conta própria. E R$20 mil que ele seria consumido em 20 anos, R$20 mil de renda, para que eles conseguissem se manter caso acontecesse alguma coisa. E a parte mais líquida desse pilar de segurança, que é a reserva de emergência, para imprevistos do dia a dia. De forma análoga, para Maria,
nós temos uma cobertura de morte na casa de R$1.300.000, somado ao patrimônio deles, isso ia gerar uma renda de R$8.000 para os próximos 25 anos, para garantir o cuidado e a provisão para o filho, até os seus 25 anos de idade. Da mesma forma, agora protegendo ela, uma cobertura de doenças graves e invalidez, que caso algum desses riscos se materializasse, ela iria conseguir se manter com uma renda de R$15.000 por mês para os próximos 25 anos, somado ao patrimônio que ele já tem. Então, a gente sempre reforça que essas proteções, elas só fazem sentido quando tem um bom custo-benefício, aliadas dentro do planejamento financeiro. Então, somados aos meus investimentos, quando eu tiver mais investimentos, quando eu tiver uma gordura financeira maior, eu não preciso pagar para a seguradora, eu consigo ficar tranquilo e ficar protegido por conta própria. Entendendo agora a parte de independência financeira do João, que gostaria de ter uma renda de R$22.000 a partir dos 55 anos de idade. Para isso, ele vai acumular um montante de R$5.400.000 com um aporte mensal de R$14.000 por mês. Esse aporte dele vai ser distribuído uma parte no modelo previdenciário, em VGBL regressivo, onde a gente tem vários benefícios de tributação quando usado da forma correta no longo prazo, e outra parte no modelo convencional dentro da nossa carteira administrada. Então o cálculo considera que ele vai partir de R$390.000 e dentro do perfil de risco dele a gente adota uma expectativa de rentabilidade. Para a Maria, com uma expectativa de retorno, então é bem interessante que como o perfil dela é conservador, a gente adota uma rentabilidade menor, uma expectativa de crescimento menor, porque a carteira dela vai ter um pouco mais de restrições. Com a poupança dela de R$10.000 por mês, ela vai atingir o objetivo de renda de R$16.000 aos 50 anos de idade. No caso dela, que tem renda tributável, como ela é no regime CLT, ela pode contribuir em até 12% no modelo de previdência, só que agora em PGBL, para ter parte desses impostos que já foram pagos restituídos no ano seguinte, em uma economia no imposto de renda. Então a gente cria um efeito bola de neve, que no caso dela, ela já vai ter uma economia de quase R$10.000 no primeiro ano, contribuindo nos 12% em PGBL. O restante a gente segue na carteira administrada dentro do modelo convencional. E agora um objetivo muito interessante é que eles queriam adquirir um imóvel, comprar uma casa em nome dos dois, um objetivo compartilhado. Então a independência financeira do João era um objetivo pessoal, da Maria objetivo pessoal, e eles criavam uma conta conjunta de investimentos para que eles fossem aportando mensalmente em valores iguais para que eles construíssem um imóvel para eles, que no futuro ia ficar para os filhos. Não existe uma regra definida sobre como tomar decisões financeiras em casal. Temos um exemplo bem interessante em que os objetivos pessoais são feitos de forma individual e objetivos em conjunto são criadas estratégias em conjunto para essa acumulação, como o imóvel do João e da Maria. É muito comum os nossos clientes terem contas conjuntas, um cartão de crédito compartilhado, e cabe a vocês definirem como vocês preferem tomar decisões financeiras e estabelecer isso com muita harmonia, definir as regras de como o planejamento financeiro vai ser tocado de forma individual ou conjunta, para que seja feito de forma bem harmoniosa e bem eficiente. Um ponto muito curioso sobre a carteira da Maria é que, apesar dela ser muito conservadora e ter reforçado isso de forma bem enfática, a maior posição da carteira dela eram ações, que são ativos muito voláteis, porque ela juntava a poupança dela mensal, literalmente, na poupança, que é um investimento de baixíssimo risco, mas ela tinha a maior parte do patrimônio em ações que ela recebia da empresa de um único ativo. Então, estava concentrado em ativos de risco em uma coisa só. Então, uma conclusão bem clara que a gente passou para ela é que ela deveria urgentemente diversificar essa parcela que estava em ações, vendendo ou trazendo para o Brasil ou numa carteira lá fora, mas diversificando imediatamente, não concentrando em um ativo apenas. Então esse foi o exemplo do João e da Maria. Assim como eles, existem vários casais que recebem em formatos diferentes, em que, no caso, o João recebia um volume maior no modelo de pessoa jurídica,
Por outro lado, a Maria recebia como CLT, então eles sabiam que o João poderia até ganhar mais, se esforçar para trabalhar mais, mas caso acontecesse algum tipo de revés no mercado ou no setor dele, a Maria, pelo fato de ser CLT, teria um pouco mais de previsibilidade de recebimento e um pouco mais de segurança para arcar com os compromissos da casa. Então é muito importante que dentro de cada estrutura de recebimento, dentro de cada formato de trabalho dos casais, a gente defina, né, formas em que a gente possa se ajudar, formas em que a gente possa usufruir da melhor forma possível do cenário de cada um. Então nós queremos convidar você e o seu cônjuge, você e o seu companheiro, se vocês não são casados ainda, enfim. Nós atendemos vários casais aqui na Rio Claro Investimentos. Nós temos uma equipe de planejadores especialistas no assunto que podem ajudar vocês a atingirem seus objetivos pessoais e familiares de forma conjunta. Aqui nessa tela tem um link para você agendar a sua reunião. Quero te convidar a nos seguir nas nossas redes sociais, acompanhar o nosso canal e sugerir aqui nos comentários os próximos casos que vocês querem ver. Enviem suas dúvidas também. Vai ser um grande prazer para nós te auxiliar. Um grande abraço, até a próxima.